Olá, meu nome é Denis, esse é o podcast Apresento Meu Amigo. Bom, é o meu primeiro episódio e eu não tinha ninguém melhor para convidar que não fosse você, Wagmar, que é o meu melhor amigo, posso dizer assim, mais longevo, que é o nome que fala. É, tá indo longe. A gente se conhece desde o pré, talvez antes. 3 anos de idade. É, porque a gente morava no mesmo condomínio, e aí nossos pais se conheceram lá, depois fomos estudar no pré junto, e desde então somos amigos, é isso, né? Acho que de forma resumida, é isso. É. Então, eu vou apresentar meu amigo, num resumo aqui do currículo dele, é o seguinte. O Wagmar, ele é médico patologista, é formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, com residência em anatomia patológica no Hospital do Câncer de Barretos, coordenador da assessoria de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, idealizador do primeiro Fórum de Bioética Digital do CREMESP, tá até no YouTube esse fórum, é autor do manual de preenchimento do atestado de óbito recém-lançado agora no dia 15 de maio de 2023, é especialista em informática médica e trabalha com desenvolvimento de programas para uso no laboratório de patologia. Além de tudo, ainda é médico patologista no laboratório Acta, Isso, em Taubaté. isso. Só isso. Só isso. Como você faz tudo isso, mano? Ah, eu acho que isso nem é o que dá mais trabalho, você quer saber. Sério? A parte que dá mais trabalho é em casa, né? É. A gente tem uma família. Cara, vamos mandar então um beijo pras meninas, pra Sim, Júlia e pra minha Paula, filha Paola, pra minha filha Júlia, um beijo. Pra minha esposa Ana Rúbia, um beijo. pros seus pais, Pros meus pais, óbvio, né? Meu pai e minha mãe, que sem eles nada aconteceria, Wagmar, né? Danione. Wagmar, E pai. eu poderia falar, né, agradecer a toda a sua família, porque nos conhece, como a gente falou, a gente se Sim. conhece há muito tempo. Sim. E assim, eu fico pensando numa coisa. Quando que. Eu não recordo quando que você começou a ter a ideia de querer ser médico. Você Cara, lembra disso? Pra mim, assim, tem pessoas que nascem e falam, não, eu nasci pra isso, né? Eu, quando era criança, eu tinha muito medo de sangue, de tirar sangue, de agulha, de injeção, então eu não pensava muito nisso. Depois foi aparecer na ideia de fazer veterinária, porque meu pai sempre teve os cães Sim. e tal. É um criador, né, aí antigo. E eu sempre convivi muito com esses cães em casa, gato também, a gente criou uma época, mas principalmente os cães. Aí eu falei, vou pensar nessa área de veterinária, pensava muito em engenharia por causa da informática também, que Uhum. por conta do meu pai, que ele programador, depois foi professor, né, de programação, então sempre convivi com informática, com esse meio, né, e aí foi evoluindo a ideia. Daí lá pelas tantas eu falei, acho que eu quero ser cientista. Aí chegou no colegial, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu olhei pra tabela de notas lá da FUVEST na época, né, e falei assim, qual que eu não entro? Porque eu queria fazer cursinho 1 ano e pensar, entendeu? Sim. Aí medicina era mais difícil. Então eu falei, eu vou prestar medicina. Aí não passei, fui bem em algumas matérias, mas não passei. Aí fui fazer o cursinho. Você fez o cursinho no terceiro ano, não foi? Eu fiz 6 meses. Eu fiz um semi-intensivo no terceiro ano. E depois eu fiz o integral depois do colegial, depois do terceiro. Certo. E aí eu já tinha feito o semi para área de biológica, já pensando nessa questão de veterinária e tal. E eu deixei para decidir no cursinho, cara. Aí eu, de acordo com as notas que eu tirava lá, falava, bom, tem os simulados, né? Falava, se eu tiver bem, talvez eu faça medicina mesmo. Que aí você vem com aquela turma, todo mundo querendo fazer medicina, entendeu? E eu comecei bem nos vestibulares, nos simulados ali. Aí todo mundo, não é possível que você não vai fazer medicina. Tava assim, 200 alunos na sala, todo mundo querendo medicina, entendeu? Aí eu falei, tá, aí chegou no fim do ano eu prestei. Eu tirei exatamente as mesmas notas, assim, a mesmo espectro que eu tirava no simulado. Cara, e é difícil essa época, né, que a gente tá tentando escolher uma profissão, né? Sim. Porque eu tenho esse privilégio de saber, né, como você era nessa época, e eu lembro que você tinha se dedicado totalmente aos estudos nessa época. Você ficou... Eu te chamava pra sair, pra gente fazer alguma coisa, e, tipo assim, Aquele você tava ano de estudando. cursinho, eu não... É porque eu falei assim, teve uma questão ali também, com um trato que eu fiz com meu pai. Sim. Porque eu fui... Eu falei, você vai fazer medicina? Eu falei, não sei, pai, depende
de como eu for, mas é veterinária, medicina. Ele falou, então tá bom. Então é o seguinte, eu vou pagar o cursinho pra você. Você vai lá, faz a prova de... Porque tem um desconto, né, que você consegue. Sim. Eu achei que eu ia conseguir um desconto bom, porque eu tinha feito a prova da FUVEST e não tinha ido mal. Uhum. Só que eu fiz uma burrice e perdi o dia da prova, vi o dia errado. Putz, grilo. Aí meu pai falou assim, tá, você perdeu o desconto. E agora? Aí, tipo, eu falei, puta, vou ter que trabalhar, pagar o cursinho, né? Alguma coisa. Aí meu pai falou assim, ó, você quer mesmo fazer? Eu falei, eu quero. Ele falou, então é o seguinte, eu vou pagar. Você perdeu aí, você fez uma lambança, mas se eu ver que você não tá se dedicando, aí você vai ter que pagar você, o cursinho. Aí eu falei, não, sabe assim? Falei, não, mexeu com o meu brilho, eu fiquei puto comigo de ter perdido aquele dia. Sabe assim, eu não sei. Meu pai nem precisava ter falado muito, porque eu já tava possesso, que eu olhei, me preparei, cheguei no dia da prova lá na porta. Não, foi há 2 dias atrás. Falei, pelo amor de Deus, cara, como é que você fez isso, né? Eu comigo mesmo. Aí falei, não, eu vou fazer direito. E pus na minha cabeça que ia fazer e fiz. Né? Estudei e tal. Não tinha outro jeito, né? Pra você passar numa faculdade, naquela época ainda tinham poucas, hoje tem mais opções aí, mas também não tinha condição de pagar. Sim, a faculdade pública era a única opção. É. Era a única opção pra fazer. Era a única opção, não tinha outra. Então, e aí eu falei, eu ainda lembrei que, assim, lembro que eu falava, eu vou estudar pra ser o primeiro. Se eu errar, eu erro por pouco. Então, aí eu falava, bom, aí eu olhava pro lado, via o cara estudando e falava, não, eu vou ter que estudar mais. Então eu ficava sempre naquela competição, né? Na época da escola, você não era um cara, assim, tão estudioso, assim. Você acha que você ficou no cursinho? Você criou algum método pra estudar? Você fez alguma coisa? Cara, assim, eu não realmente, na escola, eu não era um cara de estudos e tal, mas eu sempre fui um cara que gostei de aprender, né? Então, às vezes, a matéria tava lá, História do Brasil, eu ia estudar outra coisa que eu gostava, entendeu? Sim. Então, eu acabava aprendendo outra coisa que realmente eu queria aprender, ou lia alguma coisa que eu realmente queria ler. Por ter também acesso em casa a computador desde pequeno, e naquela época a internet não tinha, mas você tinha que aprender, né? E eu tinha muita curiosidade, assim. Sim. Então, eu tive que aprender alguns conceitos ali de computação, não tinha manutenção, você tinha que resolver as coisas, porque ninguém tinha aquela máquina em casa, então dava um pau ali, você tinha que resolver. Então eu fui fuçando e isso foi despertando uma coisa assim de ser meio autodidata, sabe? Assim, de buscar o conhecimento e no fim, isso me ajudou. Porque eu tinha alguns conhecimentos que não foram exatamente da escola ali, mas eram interesses meus, entendeu? Sim. Você achou uma forma de se adaptar ali e a estudar e a resolver um problema final. Isso, Porque eu vejo muito que, tipo, sei lá, na terapia, meus pacientes, tem essa questão de que, cara, às vezes eles não conseguem com o método tradicional. Até por isso vai pra terapia, entendeu? Pra depois entender lá no futuro que, tipo, nem sempre é o tradicional que é o correto, né? E essa curiosidade é importantíssima, né? Eu acho que a curiosidade é fundamental. Eu acho que pra mim, pelo menos, foi. E é isso que eu tento hoje instigar nas minhas filhas, assim. Lógico, elas estão no colégio, né, na escola normal e tal, tradicional, mas assim, não é só aquilo, né? E eu sempre falo pra elas assim, vocês estão na aula lá, você tá aprendendo? Não é na aula que você vai aprender, é quando você for pra casa ali. Sim. Às vezes, mesmo fazendo a tarefa, ou não, ou resolvendo algum outro problema, né? Sim. Agora, se você ficar sentado jogando, eu lembro que assim, em casa sempre teve, né, aquela questão, tinha o videogame e tal, eu nunca ficava muito jogando, eu ficava no computador tentando entender aquele negócio. Tinha alguns jogos, né? Sim. A gente até brincava lá e Como é que tal. chamava aquele joguinho de corrida? Era The Duel, né? Duel. Era o The Duel, era legal pra caramba, né? A gente tinha que enfiar 50 disquetes pra poder jogar. Pois é, eu ficava encafifado, como é que copia esse negócio? Não copia, aí eu ficava tentando resolver aquele problema. Sim. Aí tinha um joguinho de xadrez, lembra? Sim, xadrez, 3D. Então, muito dessa busca por tentar entender é que me ajudou mais até... Não, lógico, sem uma base, sem uma escola, sem alguma base a gente não consegue, mas
realmente, na escola, às vezes a matéria que estava sendo estudada não era o meu interesse, eu acabava não indo tão bem, Sim. né? Não, eu tinha muita dificuldade também. É. Você recorda também? Eu tinha daquela forma tradicional de entender. É. Eu tenho uma lembrança, eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu tenho uma lembrança de que você me ensinou a gente tinha que copiar da lousa, né? O professor passava tudo lá Sim. na lousa e tal, a gente tinha que ficar escrevendo tudo que ele falava, e quando ele ia pro outro lado, ele apagava, Sim. né? E a gente não conseguia, acho que, acompanhar, né? Putz, cara, e aí você me ensinou uma técnica que era, tipo, fazer uns garranchos assim, parecia professor que era não ia uma ler. letra, e continuava até... Já que não dava, né? É, A já gente que não dava. improvisava, fazia... E aí eu fico pensando agora, será que é por isso que médico tem essa letra horrível, hein? Cara, ó, minha letra não era bonita. Mas depois da faculdade piorou, né? Mais ou menos. Se bem que minha letra, ela é legível. Ela é feia, mas ela é legível. Sabe por que o médico escreve feio? Por quê? Porque a gente escreve... Você vai fazer atendimento e tal, você escreve muitas vezes a mesma coisa. Uhum. Então você vai lá, anamnese. Aí você pega lá a história, paciente, queixa e tal, não sei o quê. É sempre o mesmo bordão. Entendi. Aí depois exame físico, aí tem todo né, corado datado, anectérico, cianótico, Sim. eupineico e tal. Aí você vai criando meio que uma língua só pra você, porque você não vai anotar aquilo Entendi. certinho, entendeu? Aí você vai passar uma receita. Cara, quantas vezes você prescreve o mesmo remédio o dia inteiro? No Entendi. fim, você já tá fazendo um hieróglifo daquilo ali. Você não tá fazendo mais a letra, né? Esse que é o problema. Mas a pessoa não tem culpa, né? Então, o farmacêutico, muito menos, coitado, que tá lá no balcão. Então, o médico precisa, né, ter essa consciência e escrever direitinho. E o negócio também das receitas eletrônicas e tal ajudou um pouco, né? Sim. Porque aí fica mais fácil. Porque Aleluia, né? um crime. O paciente sai do consultório, chega lá na farmácia, ninguém consegue entender, né? E também, depois com o advento da impressora, Ficou mais fácil. também né? ajudou bastante, né? Que aí agora já vai lá, o cara já digita tudo no computador, tudo, né? Bom, e aí você tava falando que você entrou na faculdade. Beleza. Você Sim. entrou com um bom número, é assim que falam? Uma colocação, Uma né? boa colocação? Cara, entrei. Acabei entrando ali entre os primeiros, vai. Sim. Entrei em 15º lugar, então tava... Beleza, aí você podia escolher a faculdade. Na verdade, você escolhe, não sei hoje como é que tá, mas naquela época a gente escolhia já na hora da inscrição, né? Você colocava a sua ordem de preferência. Aí eles te ranqueavam de acordo com a nota. Aí eles iam lá, o primeiro colocado. Qual que é a primeira opção? Tal. Tem vaga? Tem. Então vai. Segundo, terceiro, 100º. Qual que é a primeira opção? Essa. Tem vaga? Não. Qual que é a segunda? Aí coloca ele. Então, às vezes, o cara era a segunda opção dele, mas ele tinha uma nota melhor que o outro, que tinha a primeira, ele ia para aquela... Então, o critério primário era a nota e depois as opções, né? Então, eu acabei entrando na primeira opção que eu fiz, né? Por morar aqui em São Paulo, tudo. Sim. Eu tinha colocado a USP, né? A Pinheiros, que a gente chamava. Depois coloquei a Escola Paulista de Medicina. Depois eu coloquei a USP Ribeirão, porque não tinha como pagar. E por último a Santa Casa, que era paga. Hoje em dia são separados, né? Os vestibulares. Acho que a Escola Paulista tem um vestibular próprio, que é a Unifesp. E a Santa Casa também parece que saiu, ou ia sair, alguma coisa assim. Legal, pra quem quer fazer medicina já tem uma... Mas mudou bastante, né? O vestibular também mudou muito. Não sei se pra melhor, mas mudou. Hoje, bom, acho que dá pra chegar porque você tem muito conhecimento por causa do conselho, né? Por causa do CREMESP, algumas coisas que estão avançando aí, ou tentativas de melhorar, né? A questão do médico. Mas então você entrou na USP e aí, como que foi fazer USP? Quantos anos de faculdade é para um médico se formar primeiro? Cara, medicina são 6 anos período integral, né? É puxado. E assim, pra mim, lembra que eu tinha dúvida, né? Do que eu queria. E de certa forma, eu acertei, porque quando você entra na medicina, a medicina, ela te abre outro leque de opções. Então você acaba se encontrando de alguma forma. Porque são várias especialidades, tem vários tipos de residência, tem várias formas de atuação, desde informática médica, diferentes áreas ali, diagnósticas, radiologia, patologia, medicina clínica, né, de atendimentos, né, clínica médica, pneumologia, cardiologia,
enfim, todas as clínicas cirúrgicas, né? Que antigamente até era um departamento separado, né? E hoje faz parte da medicina. Então, tem diferentes cadeiras ali, urologia, carreiras mistas, otorrino, que você faz clínica e faz cirurgia. Você vai ampliando um leque de opção quase que... Administração, você pode fazer, tem umas pós-graduações em administração hospitalar, que são coisas assim, quem gosta de burocracia acaba achando ali uma área bem interessante de atuação, direito médico, obviamente você não vai advogar, mas você dá para atuar em algumas áreas de perícias e tal, eu já até fiz algumas coisas nesse sentido. Então, tem um leque de opções ali que você acaba se encontrando, né? E não sei se isso existe em todas as profissões, pelo menos eu vejo que tem profissões que você já vai muito focado e está decidido ali, não tem muito mais abertura. Na medicina, não. Na medicina... a psicologia até não tão grande, mas também a gente tem... Um leque. É bem provável que entra como pensando em clínica. Uhum. E aí você vê que tem pesquisa, você tem... Sim, fora a pesquisa. Né? Social, você tem pesquisa... tem a científica, a psicologia clínica, tem a organizacional. Sim. Então também abre-se um leque, né? Tanto que quando eu também fiquei um bom tempo na área organizacional para ficar... agora que você está com consultório, legal. Agora então. sim. Assim, acho que as coisas vão mudando, né? E também o médico... acho que como você foi também indo para algumas áreas, eu também fiz esse caminho. Eu comecei, depois acabei fazendo a residência mais tarde, até não fiz logo depois da faculdade. Ainda fui servir a Força Aérea, tive umas experiências porque você diferentes. Você até falou, eu lembro que você queria fazer neuro. Neurocirurgia, eu acho que foi a ideia, né? A gente entra para fazer... Eu acho que era neuroclínica. Aí depois eu pensei em neurocirurgia, mas era neuro. Mas a gente sempre fala, cara, na faculdade, você entrou pra fazer? Você não vai fazer isso. No fim, você vai se achar em outro lugar. E foi o que aconteceu comigo. Aí, tudo que eu fazia, eu acabava dentro da patologia. Não tinha jeito. Eu comecei pela neuro, fiz puxei uma matéria, porque a gente tinha uma parte do currículo que era optativo. Eu puxei uma parte de pesquisa. Fiz com um professor que para mim foi muito querido na faculdade, o professor César. Time Aria, hoje ele já é falecido, infelizmente, mas para mim foi alguém que me ajudou muito, que conversava comigo. E eu lembro do que a gente ia lá no laboratório dele, no LIM, né? Laboratório de investigação médica, que eram os laboratórios que os professores mantinham ali com as pesquisas. Eu falei, professor, eu quero fazer uma iniciação científica com o senhor, ficava no finalzinho do corredor. Aí ele falou assim, mas... Você vai ficar me chamando de senhor? Eu falei, não, doutor. Ele falou, doutor não, professor. Aí eu falei, nossa, esse cara é diferente, né? E fui conversando, ele explicando algumas coisas, dando dicas, falando. E era ele era o professor, assim, em neurofisiologia, eu acho que um pioneiro e no Brasil um dos melhores, né? Ele escrevia o capítulo de neurofisiologia do livro Aires, né? Que é até hoje uma referência na área de fisiologia médica. Aprendi muito lá. Só que a metodologia que ele tinha no laboratório acabava dentro da patologia. Que a gente estudava a epilepsia de ausência. Que é aquela catalepsia, sabe? Que o pessoal dá uma dormida, sai de giro. E aí a gente pegava os ratinhos, aí tinham ratinhos que ele induzia a ficar daquela forma, e outros que tinham uma linhagem já com essa doença. Ele tinha a catalepsia. A narcolepsia era uma linhagem criada ali até na faculdade mesmo. E aí a gente descia eletrodos no cérebro dele, aí ia lá, destruía o foco da onde surgia aquele sinal da catalepsia, né, da epilepsia de ausência, e aí começavam a aparecer outros focos e tal. No fim, você sacrificava o ratinho, tirava o cérebro dele, fazia a lâmina e tinha que estudar no microscópio. Então, eu ia lá na patologia fazer isso, né? Sim. E outros trabalhos também. Depois eu falei, não, vou fazer cirurgia, então. Gosto de cirurgia. Aí foi nessa fase, talvez eu mudei para pensar em neurocirurgia. Aí depois eu pensei em cirurgia plástica. Aí eu fui para uma liga,
As ligas são os alunos que organizam para tentar ajudar ali nas especialidades e para tentar, quem tem interesse, né, participar mais, ampliar ainda, além do currículo, você tem um outro aprendizado ali junto, mais prático, né? Porque no primeiro, segundo ano você fica mais na parte teórica e você quer ir para o hospital, né? Aí, tá bom, entrei na liga lá de microcirurgia. Cirurgia de mão, microcirurgia, que estava ligada à plástica. Aí tinha lá os queimados e tal. E qual que era o estudo que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, lá no cadáver, de secar veias e tal, para fazer um estudo comparativo, artérias, na verdade, para fazer um estudo comparativo do calibre, para fazer retalhos microcirúrgicos, que são, ao invés de você, quando você vai enxertar um tecido muito grande, você precisa levar uma nutrição sanguínea para ele, porque senão ele necrosa. Sim. Então você tem que levar uma artériazinha e tal, e fazer uma anastomose, fazer uma ligação para que tenha o fluxo, né? Para aquele tecido não morrer. E aí você tem que ver quais são compatíveis. Então a gente lá numa perfurante da mamária, paciente que faz câncer de mama, tem que tirar e ver qual retalho, qual pedículo era compatível com aquela perfurante. Então aí fazia bloco, levava na patologia e estudar no microscópio. Acabei indo pra patologia. E aí você já tava... E aí... Depois eu pensei em rádio ainda. Em radiologia, área diagnóstica, mas em radiologia. Depois, no fim, é que eu fui pra patologia. Tá. Porque essas são experiências da faculdade mesmo. Da faculdade. Né? Foi dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Dentro da formação desses 5 anos que a gente tá... Sim. 5, 6? 6. 6 anos que a gente tá dizendo. E aí, quando acabou o 6º ano, que aí foi que você tinha aquela questão do exército. Ah, sim, porque eu me alistei e fui dispensado. Excesso de contingente e tal. Só que quando você se forma em farmácia, medicina, dentista e veterinária, você pode ser chamado de novo. Existe uma lei lá do FMDV, o Exército, as Forças Armadas podem te convocar. E aí você pode se voluntariar também e tal, mas eles vão nas faculdades que eles consideram tributárias. E a faculdade lá na USP, por ser pública, eles iam lá e pegavam esses alunos. Aí você se voluntariou também? Eu fui voluntário, mas eu fui voluntário para a Marinha. Aí no fim deu uma lista lá, foi para cima, foi para baixo, acabei indo para a Força Aérea. Aí fui lá para Manaus. Que aí você foi lá pro fim fui para Manaus. É longe. É longe. Pra gente era... Pra mim até que não foi tão complicado, mas teve gente que, tava casamento marcado, aquelas coisas, né? Tinham voluntários e tinham não voluntários. Sim. Mas foi no fim. Existe um prazo determinado pra você ficar lá? 1 ano. Tem que ficar 1 ano. É igual o serviço militar, né? Tá. Só que aí você serve como médico mesmo. Sim. Foi uma experiência legal. Hoje eu considero. Sim. No começo ficou meio assim, depois você acaba pegando gosto, assim. Então, conhecer um lugar que acho que eu jamais conheceria, né, do Brasil, assim. Conheci bem lá, a região toda. A Força Aérea voa tudo ali, né? Então, faz o serviço ali, as missões do Correio Aéreo Nacional, a CISO, o CAN, a CISO. Tem as missões precursoras que eu fiz todas no meu ano, então era a que mais voa. Acho que foi o que eu tive mais, da minha turma, eu que tive mais horas de voo lá. Foi legal. Conheci bastante o Amazônia. Santa Rosa dos Purus, a Pauini, Apuí, São Gabriel da Cachoeira. Então, foi uma ótima experiência, além de conhecer Manaus, também ter mais prática ali com a medicina. Sim, é uma medicina diferente, né? Você já vai logo por um fronte, né? Assim. Mas foi legal. Mas você não atendia pessoas do exército, ou sim? Sim. Ah, tá. Porque, assim, eu ficava ligado ao hospital da aeronáutica, né? De Manaus. Fica na base. Aí você fica responsável pela tropa e os familiares, né? Então tem que atender todo mundo ali. Mas nas missões você vai dar apoio à população, né? Que aí é um papel que o Exército tem ali, as Forças Armadas têm, a Força Aérea, a Marinha, ela tem também os navios ali que sobem os rios e são navios hospital mesmo, tem centro cirúrgico, tudo. Eles param ali, encostam, atendem, fazem cirurgia. Eles fazem um trabalho bem interessante. Legal. A população ali. E aí, depois disso, que você foi fazer a especialização? Então. Aí eu voltei, prestei rádio. Desculpa perguntar também. Radiologia. A especialização também é uma coisa que você precisa fazer uma prova, um concurso? Precisa. Para entrar. Precisa.
Aí, nessa época, eu tava já namorando com a minha esposa, então... Aí eu lembro... E ela entrou depois na faculdade porque ela primeiro fez engenharia, ela fez poli, depois saiu, acabou indo pra USP de Ribeirão, e a gente namorava meio à distância e tal, e eu falei, quer saber? Voltei pra São Paulo, depois a gente casou e eu fui morar com ela lá em Ribeirão. E aí eu falei, quando vou ganhar um pouco de dinheiro agora, trabalhar, quando você for prestar, eu presto com você. Entendi. E aí fiquei meio trabalhando mesmo como clínico geral, né? Na verdade, não, clínica geral é uma especialidade médica, mas trabalhando como médico generalista, né? Sim. Pronto-socorro, até uma época eu fiz bastante posto de saúde da família. Eu podia até ter tirado o título na época, mas não... Porque se você tivesse 2 anos de experiência, você podia prestar uma prova e ter o título de médico de família. Especialista nisso. Mas eu acabei não fazendo essa prova, então eu não tenho título. Mas atuei um pouco também. E depois prestei a prova, aí já para patologia, que eu já pensava nessa área, e acabei indo fazer lá. Eu morava em Ribeirão Preto, acabei indo para Barretos, que era perto ali. Aí minha filha já estava para nascer, a Paola, então... Sim. O Hospital de Barretos, eu não sei o que... Bom, eu conheci o Hospital de Barretos porque a minha avó, ela fez uma cirurgia, teve que fazer cirurgia lá, né? A gente... E assim, eu conheci lá o diretor, né? Ele apresentou o hospital pra gente e tinha dito como funcionava ali. Eu vou até basicamente explicar um pouquinho do que eu lembro, que é um hospital que tem, assim, recebe um auxílio do SUS, mas vive de doações. Assim, ele é um hospital que é 100% SUS. Existe hoje um outro hospital que é administrado pela mesma fundação, eu acho, que ele atende casos particulares, mas ele fica fisicamente em outro lugar. Então, o Hospital de Câncer ele é 100% SUS. Então, ele vive das verbas do SUS, de fazer os atendimentos, de receber, mas para o nível de atendimento que ele faz, não é suficiente a verba. Então, aí vem as doações que são fundamentais e acabam complementando, né? Ali é muito obra do Henrique Prata, né? Ele foi ele não é médico, mas ele é filho de 2 médicos, né? E o pai dele tinha um pequeno hospital ali na cidade, a mãe dele também atuava ali ela até hoje, eu não sei como é que ela tá, mas ela, até pouco tempo atrás, ela ainda fazia uma recepção aos residentes, tudo. Doutora Sila é pessoa muito, muito interessante, uma figura ali muito legal. Ela também foi formada na USP, né? Lá numa turma bem antiga. E médica muito humana, assim, que cuidava ali dos residentes como uma grande mãe de todos ali. Então ele era financiado pelo SUS e por essas complementações. Muitas coisas que o SUS não cobre, o hospital banca, né, para o paciente. E faz um atendimento realmente diferenciado ali. Eu lembro que o serviço de patologia no começo, no primeiro ano que eu entrei, era ainda, assim, tem uns exames especializados dentro da patologia, que é de imunistoquímica, muita coisa ia para fora. Inclusive para o hospital de Ribeirão Preto ali, para o pessoal da USP, né? Só que depois começou a inverter o fluxo. Acho que eles aumentaram tanto a capacidade de exames, a diversidade, que aí a gente passou a receber exames de fora para fazer lá, né? Então o serviço cresceu muito, hoje é uma referência, né? E forma muitos médicos com qualidade e tudo. Não, legal. Fica meu... Tipo, é um agradecimento, porque... né, acho que eles tratam bem os pacientes. Tratou muito bem minha avó lá. E que agora a gente tava falando no off aqui, tá com mais de 90 anos e tá aí. Tá bem, né? Bem. A minha avó teve também um tratamento, ela não fez lá na época, né? Ela fez no hospital aqui de São Paulo, mas acho que a medicina evoluiu a um ponto que algumas pessoas realmente se curam, né? Câncer é uma doença aí que agora é um novo desafio, né? Sim. Leigamente, o patologista não cuida só de câncer. Não. Na verdade, você lida com diagnóstico, você é um auxiliar do cirurgião, porque é uma anatomia cirúrgica, né? Patologia cirúrgica, você trabalha muito junto com
com um cirurgião e ele vai te mandar peças, você vai analisar margens de tumor, você vai fazer diagnósticos diferentes, não só de tumor, biópsias, enfim. Tem uma série de diagnósticos que dependem da patologia, né? Mesmo doenças autoimunes, doenças de pele, tem muita coisa que depende da ajuda do patologista. Mas hoje em dia, com a questão essas drogas que são específicas para cada tipo de câncer, né, que você vai pesquisar mutações e tal, o patologista, ele aumentou ali a sua importância, né? Hoje ele é uma especialidade que um hospital que se propõe a tratar câncer, se não tiver um profissional bom, um patologista, né, ou alguma equipe, ele dificilmente vai conseguir atingir um nível de excelência no tratamento do câncer. Hoje em dia está muito dependente desses diagnósticos aí. Tá. E também a tecnologia também avançou para detectar o câncer? Avançou bastante. É que, assim, é um erro também a gente falar que o câncer é uma doença, né? Tá. Porque eles são várias doenças, né? Então, existem avanços desproporcionais. Tem alguns tipos de cânceres que, hoje em dia, você consegue resultados ótimos que antigamente eram quase uma sentença de morte, né? Um prognóstico fechado, como a gente fala na medicina. E hoje em dia você consegue curar muitos desses pacientes ou prolongar, né, 20, 30 anos, às vezes, um paciente que não tem mais a possibilidade de cura, você consegue segurar, estabilizar uma doença. E já outros, a gente ainda está, assim, ainda não conseguiu achar o caminho, né? Entendi. Tem poucas drogas ainda que... Porque cada um é uma história, é uma doença diferente, o mecanismo às vezes é um pouco diferente, celular ali, molecular, das mutações que as células acumulam para formar o câncer. Então, as estratégias são diferentes. Então, o câncer como doença única, ele não existe, né? Você tem que pensar como várias doenças, como Entendi. várias doenças diferentes, né? Sim. E aí, então você vai lá para avaliar câncer hoje é através de um exame microscópico? A primeira etapa é o microscópio, Tá. né? Que é o que se tinha até pouco tempo atrás, era pouco tempo, 30, 40 anos. Era só isso. Você via a microscopia, estudava um padrão de tecido. Daí começou-se a buscar marcadores moleculares, onde você coloca um anticorpo que é grudado num corante. E aí você quer buscar para ver se tem aonde aquele anticorpo encaixa, a molécula tá lá. Então muitas vezes você consegue detectar algumas mutações, a expressão de proteínas anômalas, né? E aí isso que a gente chama de imunohistoquímica. Aí fluorescência, né? Ela começa na fluorescência, desenvolve seus antígenos, que é um exame um pouco mais sensível. E depois você consegue desenvolver esses mesmos anticorpos para fazer a imunohistoquímica, que é uma técnica mais fácil de analisar. E aí você consegue pegar esses marcadores. E por último, o PCR, né? Que é o que você detecta ali na cadeia de DNA as mutações, né? Então é o que a gente chama, esse conjunto a gente chama de medicina molecular. Entendi. E isso reclassificou os tumores em algumas formas, porque antes você separava eles por padrão histológico. Tá. Por padrão morfológico, né? É como a diferença no tecido que você está olhando. E aí a gente classificava. Depois você foi vendo que, quando estudar as mutações e o DNA daquele tumor, você via que eles, às vezes, tinham aparências diferentes, morfologias diferentes, mas eles pertenciam a uma mesma mutação que depois se diferenciava em diferentes tecidos ali. Tinham, às vezes, aparência completamente diferente, mas na base é o mesmo tumor, a mesma mutação. E aí você começou, a pesquisa e tal, eles foram desenvolvendo drogas específicas para cada tipo de mutação, tentando meio que a mutação causa um desequilíbrio, a célula começa a se dividir, você trazer para esse equilíbrio de volta, né? Diferente da técnica do passado, que ainda se usa, mas você tentar ter uma toxicidade para matar aquele tecido. Tá. Então era um veneno, entre aspas, que você dava, que ela tinha que ser mais tóxica para o tumor do que para a célula normal.
Porque você queria matar o tumor e não a pessoa, né? Então você tinha que ter essa diferença de toxicidade, mas tinha muitos efeitos colaterais, né? Então, hoje em dia, com essas novas moléculas, com essas drogas, você busca já fazer esse realinhamento dessas mutações e aí você estabilizar a doença ou tentar erradicar, né? Às vezes causar até a morte daquele tecido. E tá surgindo agora a imunoterapia, né? Que aí é você tentar ativar o seu sistema imunológico para reconhecer aquela célula e ele ajudar na eliminação, né? E como que... O que você vai fazer para... Pessoal, porque assim, na imunoterapia você vai desenvolver como se fossem vacinas, né? Tá. Você vai de estímulos pro seu organismo para identificar algumas proteínas que estão naquela molécula, naquela célula tumoral que o seu organismo normal não produz. Então, a partir do momento que ele reconhecer aquilo, ele vai atacar. Entendi. Né? Agora, tem todo um estudo também, não é assim... Sim, é sim. difícil, cada tumor é um tumor, é uma doença diferente. E isso tá já tá no radar aí. Tá, Algumas coisas já estão acontecendo. Né? Tá começando as aplicações práticas, mas já está acontecendo. E as drogas-alvo já estão em pleno vapor em muitos tumores, muitos cânceres hoje já são tratados com drogas-alvo. Que bom. Bom, aí você estava no Hospital do Câncer, aprendeu muito sobre, né, sobre Fiz a minha residência médica de patologia. E aí você ficou quanto tempo? Ficou só a residência? Trabalhou lá no hospital? Assim, a residência médica, ela varia de especialidade para especialidade o número de anos, né? Então, além daqueles 6 anos, as residências mais curtas giram em torno de 3 anos, que é o caso da patologia. Ou seja, é um acesso direto. No caso de você querer fazer alguma especialidade clínica, você tem que fazer primeiro a clínica médica, depois prestar uma outra prova. Aí você vai fazer lá a cardiologia, a pneumologia, gastro, enfim. Mas primeiro você faz a clínica. A patologia é acesso direto, a radiologia é acesso direto. Então, depende muito, mas vai de 3 a 6 anos essas especialidades, né? Então eu errei, porque na verdade você já estava trabalhando. A residência médica, ela é uma modalidade de treinamento em serviço. Ok. É assim que se chama. Tanto é que você tem carga horária, tal. A carga horária de um médico residente é de 60 horas semanais, né? Então você tem que cumprir aquele horário. Você tem uma relação de trabalho, mas você também está sendo treinado. Então também tem uma relação de ensino. É um duplo vínculo, né? Ok, então pra gente não assustar as pessoas que querem fazer medicina, ela vai fazer os 6 anos. E depois vai fazer... ela vai fazer mas aí mas você recebe uma bolsa, né? Aí você recebe, mas é uma bolsa, né? Não sei em quanto está girando hoje, mas acho que vai ser 3, 4 mil reais, alguma coisa assim, que você vai ganhar. Mas você já é remunerado pro seu trabalho. Já, por 60 horas, mas é. Mas é assim, porque você já tá também numa idade, né? Você imagina, a pessoa já passou por 6 anos de formação e tal, já começa a ter responsabilidades na vida, né? Sim. Então, se não tiver isso, realmente a formação fica impossível. E por outro lado, você oferece pro serviço, apesar de estar em treinamento, você oferece uma mão de obra já qualificada, você já é médico, né? Então, acaba que isso engrandece. Os hospitais universitários, os hospitais onde tem ensino, eles ganham muito qualidade. Sim. Porque você força aquele corpo docente ali dos médicos a se qualificar, porque ele precisa explicar. E nessa relação todo mundo ganha, né? Sim. Então, o residente sai formado, o profissional que trabalha lá, ele está sempre se requalificando, e o serviço, ele ganha, porque você ganha escala, né? Você ganha uma quantidade de médicos ali muito grande para trabalhar. E um custo até que baixo do médico residente, né? Então a história que médico é rico... Já foi num dia, viu? Hoje em dia mudou um pouco isso. Hoje em dia mudou. A gente não... Acho que hoje a gente pode dizer assim, a grande vantagem é que você não fica sem emprego, por enquanto. Não sei como é que vai ser num futuro breve aí, mas por enquanto você não fica desempregado. Mas daí a dizer que o médico fica rico... Tá muito longe. Tá muito longe. Você... Fala... Bom, aí você ficou... A gente tá falando do Hospital do Câncer. E aí você, depois disso, foi trabalhar aonde? Então, aí eu fui
Porque assim, a minha esposa, ela começou a fazer patologia, daí ela largou, nasceu a nossa filha Paola, aí realmente ficou pesado para ela, ela acabou vindo ficar perto da família dela, que é aqui em São José dos Campos. Já até teve ali algumas coisas, eu queria muito ficar perto das minhas filhas, e Sim. enfim, mas a distância ali era um pouco grande, a gente acabava viajando bastante e tal, e quando eu acabei a residência, eu fui para São José dos Campos, porque eu queria ficar junto da minha família. Sim. E aí eu fui trabalhar num laboratório lá. O primeiro laboratório que eu trabalhei chama-se Pax, lá, Uhum. que é um laboratório regional lá, já de um porte médio para grande. Conheci alguns médicos legais e comecei a vida já dentro da minha especialidade, né? Sim. Você, como patologista hoje, tem contato com pacientes? Então, um patologista realmente, ele é um médico que pouca gente conhece, né? Uhum. Porque você não tem mais, você tem contato com outros médicos, eu tenho Entendi. contato com ginecologista, cirurgião e tal. Existe a possibilidade de você fazer um ambulatório de punção, Uhum. que aí são aquelas, principalmente tireoide, que você faz aquele agulhamento sem, pode ser com ou sem ajuda de um ultrassom, guiado ou não guiado, que aí você vai ver o patologista pondo a mão no paciente, né? Sim. Mas tirando esse momento, normalmente você recebe o material do cirurgião e faz análise, né? E aí você acaba ficando desconhecido. É uma especialidade que hoje, fala, se é patologista, tem muita gente que pergunta até se eu sou médico, porque não conhece, né? Entendi. Não sabe que é uma especialidade Num médica. comum, né? Mas, não. como você está dizendo, de extrema importância para um tratamento oncológico, por exemplo, Sim, né? hoje O em dia patologista, assumiu porque é dele, né? Dessa avaliação desse médico que vai poder dizer qual que é o melhor tratamento para aquele... hoje realmente Pensando no está câncer, dessa né? forma. No câncer está dessa forma. Você trabalha muito, você recebe o material do cirurgião, faz o diagnóstico, aí ele te encaminha, o cirurgião vai te encaminhar para um clínico, um oncologista que vai preparar ali, programar seu tratamento clínico, muitas vezes com quimioterapia, e aí aquele laudo ele é fundamental, né? Então essa relação do patologista com o cirurgião e com o médico que está programando o tratamento quimioterápico, enfim, para o paciente, tem que ser muito estreito. Tem que Sim. ser uma equipe que trabalhe muito junto para poder afinado, né, para poder ter esse melhor ganho para o paciente. Sim. E, assim, não sei se... Qual que é hoje, se a gente pode falar em mais incidência ou não, o câncer com maior incidência... Olha, os mais frequentes Porque são... também tem o câncer que é benigno e maligno, é isso? Não, o câncer ele já é o maligno, né? Tá. Tem os tumores, né? A gente pode falar tumor ou neoplasia. O neoplasia é sinônimo de tumor. Então tem neoplasias benignas, neoplasias malignas, tumores benignos, tumores malignos. Os malignos é o câncer. Tá. A gente já chama de câncer o que é maligno. Mas até essa diferenciação é parte do trabalho do patologista, né? Dizer se é benigno, se não é, porque muitas vezes é benigno, não precisa de mais tratamento. E agora, em termos de frequência, o que a gente tem, assim, em homem, o próstata, mulher, mama, aí depois vem cólon e pulmão, são os mais frequentes. Beleza. E aí, por letalidade, o que... Então, assim, tem alguns tumores que eles têm uma letalidade muito alta por alguns motivos, né? Primeiro, porque às vezes o sítio, o local dele é muito difícil acesso, então, e a pessoa passa muito assintomático, quando aparece um sintoma, às vezes já é da metástase, não é do tumor. Então, você sempre vai pegar esse paciente no estágio avançado, como tem tumores que são, assim... daqueles que a gente ainda não conseguiu desenvolver uma droga-alvo, você não tem um tratamento eficaz, né? Entendi. Então, existem alguns que têm uma letalidade muito alta. Outros tinham e diminuiu, né? O de câncer de mama, por exemplo, é um câncer que, com primeiro rastreamento, né? Primeiro serviço importante, que aí da saúde pública, né? da organização da estrutura de rastreamento, se você consegue fazer esse diagnóstico precoce, você vai conseguir tratar com muito mais eficácia. Então, a chance de cura é muito maior. E
E aí com as drogas-alvo, né? Você consegue fazer uma estratificação desse tumor. Hoje em dia são vários tratamentos diferentes, né? Uhum. De acordo com o tipo de padrão que você encontra ali na imunistoquímica, até, às vezes até num PCR, né? Tem o MammaPrint, enfim, tem uns exames avançados hoje que você faz ali, pesquisa de uma série de mutações. Aí você consegue programar um tratamento para aquela paciente e com boa chance de cura, né? O câncer de próstata em homem, ele já tem uma história um pouco diferente. Ele nunca foi um tumor, quer dizer, tirando algumas linhagens, né? Uhum. Sempre tem algumas linhagens mais agressivas, mas ele sempre foi um tumor mais indolente. E hoje, com as técnicas, você consegue muitas vezes até retardar a necessidade de cirurgia. Sim. Porque é um local de difícil acesso, tal, uma cirurgia que às vezes é um pouco radical, assim, você tirar a próstata. Então, às vezes, a pessoa consegue conviver ali com um tumor de baixo grau, bastante tempo, você não precisa fazer aquele tratamento cirúrgico logo, né? Aí você melhora a qualidade de vida do paciente. Apesar dele já não ser um tumor que era muito agressivo, mas ele acabava com a vida do paciente, né? A qualidade de vida era ruim. Hoje em dia você conseguiu melhorar muito essa qualidade de vida e curar, né? Com certeza tirar e curar. Ah, legal. Então, câncer de mama, talvez pela prevenção, também ajuda bastante. Ajuda. Então, isso também E pelas serve moléculas também, né? pro câncer de próstata. O câncer de próstata também ele se beneficiou, né? De imunoterapia, de uma série de questões O exame de prevenção aqui também. E o exame né? de prevenção, lógico, também é importante. Porque se você pega ele pequeno, você paralisa, né? E aí você consegue ter uma evolução mais... menos aguda, assim. Você convive com o tumor, depois quando ele começa a crescer, você tira e cura, né? Então, o exame preventivo é muito importante. Tem o colo de útero também, que é outro que tem uma incidência muito alta. Vem diminuindo com a vacina, né? Dessa evolução que você estava dizendo sobre avaliar o câncer aí, tem a ver com aquela questão da Angelina Jolie que ela conseguiu fazer exames antes então, para descobrir... Aí já é um caso da medicina molecular, né? O que acontece? Quando você pega pacientes que na mesma família, pacientes que têm uma proximidade ali, né, genética, parente que a gente fala que é o de primeiro grau, né? Então, avançando só, uma tia, uma mãe, uma filha, só para falar, uma irmã. A da Angelina Jolie é que ela fez ela fez a mastectomia. Isso. Preventiva. Né? Aí o que acontece? Ela tinha alguns casos na família dela. Acho que foi isso que aconteceu. Alguma coisa desencadeou um processo em que ela foi fazer um estudo genético dela. E ela descobriu que ela tinha uma mutação e que essa mutação aumentava muito o risco dela ter câncer. Sim. E essa mutação, que é o BRCA1, BRCA2, ela é muito ligada ao câncer de mama e de ovário. Então, as pacientes normalmente, quando resolvem fazer um tratamento preventivo, elas tiram a glândula mamária, colocam uma prótese e retiram os ovários. Né? Porque aí são os locais onde essa mutação aumenta o risco do câncer. Sim. Né? E isso é uma coisa acessível hoje? Olha, assim, o custo de você fazer um rastreamento genético vem caindo. É igual a evolução do computador, assim. Tá. Eu não sei se você lembra, lá tinha aquele projeto Genoma, né? Sim. Eles fizeram o primeiro genoma humano e tal. Hoje em dia, cara, assim, por cerca de $1.000 aí, R$5.000, você faz o seu genoma. Que é descobrir Você sequencia todo o seu gene inteiro de uma pessoa em horas. Né? O que demorou 10, 15 anos para ser feito. Eu lembro lá da professora na faculdade, a professora Maiana trabalhava nessa questão do genoma, o projeto genoma. Quer dizer, uma pessoa foi dividida em vários laboratórios no mundo inteiro para se fazer o sequenciamento daquele indivíduo, né? Hoje em dia, você com uma máquina aí dessas novas, você faz em algumas horas. Sim. Então, aumentou muito a capacidade, né? Isso abre um leque aí muito grande. Hoje em dia, eu acredito que num futuro não muito distante, aquele teste do pezinho vai incluir um genoma. Você vai fazer o genoma da pessoa para ver se ela tem alguma coisa que você possa tratar desde pequenininho. Sim. E bom, a gente pode falar do futuro, mas falando do presente, assim, você me disse que o médico se forma em 6 anos, faz residência no mínimo de 3 a 6 anos, né? E aí a gente
né, na mídia e tudo, ainda vê falar muito sobre erro médico, sobre essas coisas, né? Cara, como que tá hoje? Como que você tá vendo hoje aí a formação do médico, assim? Olha, eu acabo tendo um pouco de contato porque aí eu acabei entrando para uma gestão aí no Conselho de Medicina, então a gente hoje é responsável por julgar erros médicos, né? Quando tem uma denúncia lá, a gente vai julgar e eu acabo vendo as coisas que acontecem, né? E realmente, assim, a formação médica, ela é fundamental. Você vê que muitos erros, às vezes, é falha de formação que acontece. E muitas faculdades abriram, né? Uhum. Então, nesse movimento, a qualidade, infelizmente, caiu um pouco, né? Lógico que você sempre vai ter bons alunos que se dedicam e suprem, né? Mas, de modo geral, a média, né? Você fazendo um corte, essas faculdades novas, elas têm menos qualidade, né, de formação. E mesmo muita coisa veio mudando também na formação nas faculdades mais tradicionais, mais antigas. Algumas coisas para o bem, outras nem tanto, né? E isso mudou, certamente mudou. Mas o erro médico tem um fator de formação, sim. E eu acho que se a sociedade brigou por ter uma maior quantidade de médicos, né? Porque para suprir aí uma demanda da sociedade, hoje a grande briga da sociedade devia ser por melhora na qualidade. Entendi. Porque muitas vezes é pior um mau médico do que não ter um médico. Sim. Dependendo da situação, é melhor ficar sem o atendimento. Sim. Tem bons e maus profissionais, isso Sim. não vai em toda a área. A psicologia também, infelizmente, é isso. E pode fazer um estrago, né? A gente uma sai, pessoa que não atua dentro da psicologia de uma forma adequada, exatamente. ela pode fazer um mal para o paciente muito grande. E né? tem muito... É difícil. A formação também do psicólogo ainda é falha também. Então a gente precisa... Eu acho que precisa caminhar. Hoje, se a gente tem já um número... Hoje se formam muitos médicos, assim. Eu até não entendo por que o governo fica falando de mais médicos. Já estão se formando aqui no Brasil muitos médicos. Você não precisa mais importar. O cenário é completamente diferente do que existia há 10 anos atrás. Agora o que a gente precisa brigar é por qualidade. Sim. Por melhor formação. No entanto, eu vejo um movimento de diminuir carga horária, diminuir... Eu acho meio incongruente, assim, meio... A gente tá... Você falou do CREMESP, né? Então, a gente falou da formação e eu vou voltar um pouquinho no CREMESP. Como que... o que é o CREMESP? É um conselho de profissional, né? Um conselho regional aqui de São Paulo. O papel do conselho é atuar na fiscalização, né? E ali também nos erros médicos, em denúncias... Ele pune os médicos. Existe uma regulamentação lá uma lei mesmo, né? Uma lei federal, a 3.268/57, que estabelece ali o papel do conselho, o que ele tem que fazer, e até as punições para um médico, né? Que chega ali desde uma advertência até uma cassação do direito de exercer a medicina, né? Sim. Então, é um papel importante, eu acho, né? Para você... de muita responsabilidade, pra você pegar um colega que se formou aí por 6 anos, tá? E falar, você não vai mais fazer. E diferentemente de outras áreas, que tem o direito, tudo, você não tem o direito à reintegração. Sim. Médico cassado, ele nunca mais vai poder atuar. E o meu é o CRP. CRP. Né? O Conselho Regional de Psicologia. Então, tem o meu é de São Paulo, né? Que também tem essa função. Não conheço muito a fundo, né? Só sei da taxa. Ah, sim, O pessoal lembra bastante também dessa parte da taxa. Na medicina de pagar. Mas bom, eu sei que... Aí tem algumas coisas que eu depois eu posso falar. Mas possui grande importância de regulamentação, Sim, né? sim. O meu conselho, recentemente, acho que eu tomo uma nota sobre lá o que a gente fala de constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar aqui que é constelação familiar. Né? Uma nota e tal. E aí eu acho que vai regulando algumas coisas, acho que isso é extremamente importante. E aí eu acho que também vai nessa linha que a gente estava perguntando sobre a formação do médico, que ótimo, né? A gente ter um conselho que faça isso e avalie. Agora, assim, eu acho que já teve isso no passado, que era uma avaliação
tipo o OAB do médico. Já teve esse movimento. Hoje, assim, a gente lá no Conselho como Gestão, a gente entende que deva existir sim uma forma de avaliação, a gente não é contra. Só que ela tem que incluir a instituição. Uhum. Porque senão você vai punir só o aluno. Entendi. Né? Então você tem que ter alguma forma de pegar aquelas faculdades que eventualmente vão colocar muita gente que não tenha uma formação adequada, ela tem que ser punida. Ela tem que ter. O que a gente entende é que ela tem que perder vagas. Sim. Né? Ela tem que ali ir sofrendo cortes até se adequar. Então, se ela não tem a capacidade de formar uma quantidade grande de médicos, diminui. Vamos ver como é que ficar, não corta. E a gente, assim, acho que até é uma forma de você manter essa qualidade na formação. Porque é muito difícil você pegar um médico mal formado e reciclar depois. É muito mais fácil você formar bem. Entendi. É muito mais difícil você reciclar depois. E não é justo para aquele cara que vai lá, paga uma faculdade, muitas vezes, né? Por 6 anos. Um custo altíssimo. Chega no fim, não passa na prova e todo o ônus é dele, né? Sim. E também do Estado. Uma faculdade pública, a mesma coisa, né? Uma faculdade pública também. É a mesma coisa. E ela é que vai... a sociedade vai custear essa formação e ele vai sair um profissional que não vai ter um bacharelado que não vai poder atuar, não vai depois ele devolver para a sociedade como serviço, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu acho que qualquer prova que se pense, ela tem que atuar na formação também. Né? Eu acho que tem que ter. Mas simplesmente fazer como a OAB fez, você colocar ali uma prova e punir o aluno eventualmente só, lógico que cada um vai ter que responder ali individualmente pela formação. Existe a dedicação do aluno, mas existe o papel da instituição. Sim, né? Sim. E, cara, a profissão do médico é uma coisa bem complicada, né? E eu acho que... não vou generalizar, mas, assim, a grande maioria dos médicos tá pensando num bem-estar do próximo, né? E acho que a ciência por trás da medicina é errar o menos possível. A medicina baseada em evidência. Exato. Né? Minimizar todo... Hoje muito se discute, né? Dessa questão da Bem-vindos à psicologia baseada em evidência também. É a mesma coisa, né? Mas eu acho que a ciência é fundamental, né? Eu tenho uma visão sobre a medicina, assim, não é que eu acho que a medicina é uma ciência. A medicina, ela tem pontos que ela é uma arte. Só que ela é baseada em ciência. Ela não é algo solto que você pode fazer de qualquer jeito, né? Você tem que seguir ali alguns protocolos. É lógico que quando um cirurgião está operando, cada um, dentro da técnica adequada, vai ter um resultado diferente. Por isso que eu falo que é uma arte, né? Sim. Às vezes você conversar com o paciente, a forma de você abordar, né? A forma de interagir. Você tem aí áreas muito próximas da psicologia, como a psiquiatria, né? Que você, basicamente, é a interação entre médico e paciente. Isso é uma arte. Isso é uma forma de arte, eu entendo. Porque ninguém vai fazer igual. Não é você não tem um índice de reprodutibilidade 100%. Não é uma ciência exata, né? Mas ela é baseada em ciência. Você tem que ter um lastro científico, porque senão você cai no empirismo e no curandeirismo aí, né? Nos charlatanismos, enfim. Então precisa desse lastro, precisa. E isso, acho que na pandemia a gente viu bem a importância, né, da ciência médica e da atuação do médico, né? E a sociedade, eu acho que acabou vazando uma discussão que deveria ter acontecido dentro da academia, né? Dentro das faculdades e tal, de uma forma... E eu não estou falando de lado aqui, viu? Mas os dois lados dessa discussão política estão errados. A gente está pensando na pandemia, né? Na pandemia. Os dois lados estão errados. Então, essa discussão ela não deveria ter sido feita desta forma. No mundo inteiro, não foi aqui no Brasil, não. Acho que aí a sociedade acabou perdendo um pouco, né? Pagando um pouco esse custo, mas a transparência ela tem isso, né? Você precisa explicar para as pessoas e nem sempre a maioria da população não tem a formação para entender tudo que é colocado, né? E aí, são coisas se a gente for falar específicas, em ciência, então, né? Isso, a ciência é uma coisa muito longe da realidade geral, da maioria da população. Da população geral, né? Porque
A gente fala muito mais com essa arte do que você está Sim. dizendo, né? Com a interação ali do médico, paciente. Exato. Bom, enfim, aí tivemos vários exemplos aí de erros, né? Eu acho que a sociedade humana tem que entender isso e evoluir também, de certa forma, na forma de interagir, né? Eu acho que o uso político, seja ele qual for, Uhum. tá? Seja ele qual for, de qualquer vertente política, da ciência, política, quando se mistura com qualquer coisa, Sim. muito complicado. Muito Sim. complicado. Política é política. A ciência política é uma. É uma ciência... coisa, a ciência é outra, a ciência médica, a ciência outra, biológica, a ciência psicológica. A ciência... Se você começa a misturar isso daí, o caldo que sai não é bom. Sim. O caldo que sai, a política tem uma lógica que não é a lógica da ciência. Uhum. Não é. E aí as pessoas na política, elas tomam partido, que foi o que aconteceu, né? De repente estava uma pessoa tomando partido por uma droga. Não é assim. Sim. Tomando partido por uma vacina ou não vacina, não é assim. Uhum. Né? Não é assim que se faz essa discussão. Sim. Com erros e acertos dos Uhum. dois lados, mas Sim. não é assim que se faz essa discussão. Sim. O que você ouve lá no CREMESP? Porque hoje a gente já tem a questão da pandemia, né? A gente tá em... O Messi já decretou o fim, né, da pandemia. Já tá em... acabou, teoricamente. Segundo a organização, eles foram bem conservadores ali em dizer que tinha acabado a pandemia, né? Sim. A gente tá em maio de 2023, né? Hoje já passamos o olho do furacão. E assim, o que hoje ainda a gente fala sobre a Covid é uma coisa que pode ser, assim, na sua opinião, né? Uhum. Pode voltar? Não, ela não vai nunca mais sair, né? Ela vai virar uma doença aí endêmica. Sim. No mundo Mas inteiro. não pandêmica. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas já foram infectadas, já tem vacina, pessoas vacinadas, muitas pessoas têm anticorpos e o vírus mudou. Uhum. O vírus se adaptou, né? Sim. Isso é a medicina, a infectologia, enfim, que trata a virologia, mais especificamente que trata do estudo dessas infecções virais. Ela mostra que quando o vírus passa de uma espécie para outra, ele não está bem adaptado àquela espécie. Uhum. E um efeito colateral, vamos dizer Sim. assim, por ele não estar bem adaptado, a letalidade é mais alta, Uhum. né? Tende a ser mais alta, né? Então, depois que o vírus ele consegue ficar bem adaptado àquela espécie específica, a letalidade tende a diminuir, que é o que a gente viu agora na Covid, né? Sim. Porque o vírus, que é muito letal, ele morre junto com a pessoa, né? Uhum. Então, ele não... Para a evolução, pensando na evolução do vírus, ele não é interessante. Entendi. Ele acaba sendo extinto. Ele, né? ele quer cepas a permanência no hospedeiro. dele mesmo, a sobrevivência dele mesmo. Então, a evolução, ela acaba selecionando aquelas cepas que matam menos, se espalham mais fácil, né? Sim. Tem maior virulência, aí, mais fácil de dispersar. E essas cepas são as que hoje a gente está começando a ver aí, letalidade menor. Uhum. Aí começa a ir para grupos de extremos de idade, mais criança e idoso. Sim. Criança nem tanto nesse caso, mas tem algumas coisas específicas, né, da Covid na criança, mas principalmente idosos e tal, e vai saindo daquela população que era o padrão contrário que ela fez na pandemia, Sim. né? Que ela matava mais paciente jovem, que é o que tinha imunidade mais ativa, que é o que justamente acabava matando, um mecanismo de estimular muito a imunidade sem efetividade para combater o vírus, né? Isso causava toda uma série de... desencadeava ali uma CIRS, uma resposta inflamatória sistêmica, e acabava levando ao óbito dos pacientes. Né? Bom, tomaremos a vacina, ótimo, né? Agora até tem outra vacina, né? Aquela primeira vacina que saiu ali, meio a toque de caixa e tal, né? Não vou discutir a necessidade, mas ela teve o seu papel. E hoje essa nova, que já é mais específica, ela tem menos colateral, né? Sim. Porque aí ela é específica para essas cepas agora que estão circulando mais. Então vamos manter nesse processo, tomar vacina e... E vida que segue. Vida que agora, segue. Muita gente aí perdeu a gente vai para ali... esse outro lado, porque aí a saúde mental das pessoas hoje vai...
Cara, Vamos ter teve um muito impacto, né, essa pandemia. Temos Isso a muito gente impacto sobre discutiu isso. muito na saúde mental. Até, você quer saber, nos casos de câncer, porque você perdeu muito rastreio, né? O pessoal não saía para fazer o exame de mama, mamografia, o exame de próstata, os exames de colonoscopia. Então, eu até, como coordenador lá da assessoria de comunicação lá no Conselho, a gente fez uma revista que a gente produz lá no Conselho falando que era a pandemia da pandemia. Uhum. Quer dizer, tá, tivemos a pandemia, mas agora isso desencadeou outras pandemias. Quer Sim. dizer, o rastreio de câncer parou. O paciente ficou dentro de casa, né? Uhum. Aquele paciente que muitas vezes pode ter um transtorno ali de bipolaridade, aí você Sim. entende melhor do que eu. Algum transtorno que para ele ficar naquela situação desencadear crises, né? Ou falta de medicação, a pessoa não conseguiu passar na consulta para poder pegar o remédio. Sim. Pessoa que está em terapia teve que parar, né? Aí aqueles distúrbios ansiosos e tal. Sim. Então teve uma série de coisas, né? Acho que até o índice de suicídio aumentou, né? Sim. E aí a gente pode falar nesse pequeno gancho que você disse aí da terapia, né? Que algumas pessoas pararam e outras pessoas, no meu caso, a gente foi para telemedicina. No seu caso, telemedicina, desculpa, mas no meu caso, a teleterapia, a psicologia online a gente chama. Psicologia online. É um bom nome. É um bom nome. Cara, eu assim, acho que a gente tratou lá no começo, né? Eu sempre fui um cara muito ligado à tecnologia, né? Pela minha história de família. Eu não sou contra de maneira nenhuma. Aliás, você colocou lá que eu promovi aquele fórum de bioética digital, né? Até porque muito interessante. A gente vai ter que discutir, cara, tudo de novo. Todas aquelas resoluções e tal, como que se aplica no mundo, né? Com essas ferramentas novas aí que surgiram. Então é uma bioética com essas ferramentas digitais. Ela continua sendo bioética, mas ela tem que ser readaptada, ela tem que dar conta desse mundo novo, né? Que surgiu com essas ferramentas. Eu acho que assim, ó, o Dr. Shaw, que é um colega médico incrível, que ajudou na elaboração daquele do congresso, regulamento, ele fez parte do congresso, ele fez parte da equipe que montou a resolução, né, diferentes leis que estão surgindo, ele tenta dar assessoria técnica dele. Ele diz o seguinte, e eu concordo muito com ele, a telemedicina, ela é medicina. Uhum. Ela não é uma outra medicina. É só uma ferramenta. Mas a medicina, ela continua sendo medicina. Então você continua tendo que fazer os mesmos procedimentos. Você só tem ferramentas, limitações e possibilidades diferentes. Muitas vezes ela abre possibilidades, muitas vezes ela fecha, né? Ela fecha a possibilidade de um toque no paciente, de um exame físico. Mas ela abre, tem algumas ferramentas que ela abre essa possibilidade, né? De você fazer um exame diferenciado ali, tem ferramentas que até ligadas a smartphones e tal, você consegue pegar algumas informações que você não conseguiria com a medicina desarmada, né? Aquela medicina só manual. Então, ela abre possibilidades do especialista, por exemplo, uma cirurgia robótica, tá operando um paciente que não teria acesso a esse especialista, né? Sim. Então... E isso é realidade, né? Esse robozinho já existe, que faz microcirurgias. Ele surgiu lá não sei se no exército ou na marinha americana. Eles desenvolveram isso pros soldados deles lá. Porque muitas vezes o soldado ferido chegava no navio, hospital lá e tal, tinha um médico, mas era um tratamento cirúrgico complexo e tal, e não tinha... Medicina, não dá pra você ter expertise em tudo, né? Então tinha um colega cirurgião lá, mas ele não era o especialista naquela lesão que o cara tinha. Aí um cara lá dos Estados Unidos operava via remota junto com o auxílio do outro cirurgião e conseguiam resolver os casos do paciente. Então, ela começou num contexto de guerra, mas hoje em dia ela está num contexto mais humano, né? De levar esses especialistas onde ele precisa estar, né? Sim. Bom, então quer dizer que pelo menos essa questão da pandemia agilizou algumas coisas. Olha, teve erros e acertos, tá? Teve um atropelo também. Tiveram tentativas que a gente teve que coibir, porque começou a se oferecer consulta no pacote de TV a cabo. Acho que não...
né? Não é, e aí que médico, onde ele ia estar, nada disso estava regulado, e as pessoas querendo colocar isso a toque de caixa. Mas era um serviço Você ganhava no pacote Tá. ali. Assim, eu não nada contra. O problema é o como. Sim. Tá bom, você vai oferecer, mas como que vai ser? Onde vai estar esse médico? Uhum. Qual a estrutura que ele vai ter? Onde ele vai pôr esse prontuário? Porque tem uma consulta médica, ela precisa de uma estrutura, né? E essas empresas, elas não têm o registro para atuar com saúde. Que tem a sua especificidade. Então, uma empresa de saúde, uma empresa médica, ela precisa ter algumas qualificações diferentes de uma empresa de telecomunicação, né? Não é a mesma coisa. Você precisa adaptar. Então, aí a gente teve que segurar algumas coisas. Sim. Aí teve que atuar, porque realmente o cenário ia ficar muito complicado, né? Principalmente aí, o que se discutiu muito foi esse primeiro atendimento, né? Uhum. Se você vai num primeiro atendimento por uma consulta virtual, aí, por uma teleconsulta, e se o caráter estiver ruim, se você identificar uma emergência, aí esse paciente precisa ter uma via para ter acesso a um serviço Sim. físico, né? Quem vai garantir? Como que isso vai ser garantido para o paciente? Sim. Entendeu? Então, todas essas questões foram muito debatidas e tiveram muitos erros, Uhum. né? A pandemia forçou isso, mas aí forçou também, até o fórum abordou isso. Falou, ó, tivemos uma experiência forçada. O que a gente tirou disso? Sim. Como é que a gente vai... Porque agora a gente já sabe. Antes era tudo conjectura, né? Agora a gente tem uma experiência real. Vamos tirar disso aqui e vamos fazer alguma coisa para evoluir isso aqui, para pôr os limites, para mostrar o caminho, apontar como que vai ser. Então, acho que no fim das contas foi benéfico, né? Tiveram erros e acertos, como todo o início, né, de qualquer coisa, mas tá sendo implantado, tá sendo utilizado e é uma ferramenta a mais. Continua sendo medicina. Sim. Sim, é o que a gente falou, né? Foi meio toque de caixa e o susto, talvez, mas a gente se adaptou, né? No final das Acho que contas. tá tomando seu espaço. Vai se organizando, regularizando. No futuro ninguém vai falar mais tele. Sim. Mas é medicina. Medicina. É. Só que eu vou ligar aqui pro médico online. Hoje eu vou poder fazer aqui. Amanhã eu vou ter que fazer um exame. Depois eu vou ter que ver o doutor lá, não sei aonde. Vai ser uma prática. Dentro da prática médica, né? Sim, da evolução uma também. Ferramenta dentro da prática médica. Sim. E que é uma coisa que talvez... eu não sei, eu também não sei, literalmente, na psicologia, como a gente está lidando com isso. Se a gente já estuda, né? A questão do online lá. Mas porque... É uma coisa que o psicólogo não faz, às vezes... Eu vou chutar que... Eu tenho o contato com psiquiatras, né? Mas o psicólogo, ele precisa mais falar com outras especialidades, né? Ele tem que ter contato com o médico, ele tem que ter contato com... Psiquiatra é médico, mas com um psiquiatra. Tem que entender um pouco mais de biologia. E às vezes a gente, na nossa formação, isso escapa. A multidisciplinaridade, né? Você precisa... o médico, como você está falando, o médico também não faz nada sozinho, né? Você precisa de uma equipe multiprofissional. Ali tem o seu papel, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional, tem, quer dizer, uma série de profissionais que estão envolvidos na atenção ao paciente. Cada um tem um papel extremamente fundamental. Às vezes, uma das coisas que se trata muito na invasão lá no conselho, né? Da invasão do ato médico e tal. Mas assim, eu não vejo por quê. Porque cada profissão tem um papel tão fundamental. Não tem por que se confundir as coisas, entendeu? E um precisa do outro. Sim. É como você está falando. Que talvez as tecnologias vão ajudar a gente a integrar. Sim, eu acho que os profissionais tinham que estar mais preparados para essa possibilidade de integração, né? Cada um exerceu o seu papel com excelência de forma conjunta, né? Com forma conjunta. Eu acho que isso é o caminho. Não precisa disputar, porque tem campo e eles são diferentes, né? Sim. São diferentes e têm importâncias... Né? O que o médico faz se não tiver enfermeiro no hospital? Exato. E aí você falou também dessa questão da invasão, que aí, eu não sei, vamos ver o que dá para falar, que é sobre... não médicos fazendo coisas que são de médicos. Porque isso foi um tema muito sério que a gente discutiu. Principalmente procedimentos, né? Não só, mas principalmente procedimentos.
isso gera complicações que a gente vê. A gente viu até pessoas famosas aí sofrerem sequelas de tratamentos. Às vezes, não tô falando, às vezes nem de não médicos, mas às vezes tem pessoas que não tem nem formação em saúde. Uhum. Faz um cabeleireiro, sabe assim? Sim. Então é muito complicado, né? Então eu vejo assim, tem lá o dentista. Pô, ele tem a formação dele, um aparelho mastigatório, perfeito. Mas não precisa ir lá fazer uma lipo Cultura. nas nádegas, sabe assim? Não vejo... isso gera um risco para a população muito grande, entendeu? De novo, eu não quero minimizar a formação de ninguém, mas eu sou um patologista, eu sou um médico. Tem muita coisa que eu não faço e não me arriscaria jamais a fazer. Porque eu não tenho a formação. Sim. Eu entendo que às vezes é coisa para especialista, sabe? Assim, e quando a gente está lidando com vidas, isso toma uma proporção muito séria, sabe? Assim, uma pessoa que está bem, principalmente estética, a pessoa está bem. Ela vai partir de uma pessoa que está rígida. E você vai causar um problema nela. Sim. Né? Eu acho... É muito complicado, porque é o que você está dizendo, né? A gente vai causar... Sei lá, por autoestima, a pessoa vai procurar como eu te falando, não pela formação do cabeleireiro, pelo amor de Deus. Sim, não é mas isso. Assim, vai procurar um cabeleireiro pra fazer botox, pra fazer uma lipoaspiração. Isso é muito perigoso. Cara, a lipoaspiração... Pode parecer que... Eu não sei se o botox é só uma injeção, tudo, mas... A toxina botulínica é o veneno mais potente que a humanidade conhece. E aplicável, são seringas. São seringas, quer dizer, então você vê a toxina mais potente. Um cabeleireiro com uma seringa, fala, mas só uma seringuinha ele vai fazer aqui. Como se fosse um soro, né? Por favor, eu quero a sua explicação. O que é o botox? A toxina botulínica. O botox a toxina botulínica, ela é um veneno. É a toxina é o veneno mais potente que a humanidade conhece. Né? Junto com outras toxinas aí, microgramas, nanogramas já são suficientes para matar uma pessoa. Né? E você vai pôr isso na mão de uma pessoa que não tem aquela... Quer dizer, se a pessoa está com uma autoestima baixa e vai no cabeleireiro fazer um serviço, vai ficar bonita e tal, perfeito, ele está dentro do papel dele, né? Mas vai fazer um botox, peraí, eu não iria nem num generalista, eu queria ir lá num dermatologista, num médico que entende o que está fazendo, né? Porque você tem que saber onde estão as raízes nervosas, onde aplicar, como aplicar, né? Eventualmente o dentista tem algum uso. Tem profissões que vão acabar usando, mas não é uma coisa indiscriminada. E precisa ter a formação adequada para isso. Né? Cirurgia lipo, que você falou, a lipo você introduz uma cânula por baixo da pele. E, cara, assim, isso pode gerar emergências enormes. Você atinge um vaso ali, principalmente em região de abdômen, você precisa ter uma conversão para uma cirurgia aberta e fazer uma atuação, senão a pessoa morre. E o que acontece? Sim. Você entendeu? Não é uma coisa simples, de maneira nenhuma. Eu jamais deixaria, assim, fazer um procedimento como uma lipo invasiva em alguém que não fosse, no mínimo, um especialista em cirurgia plástica ou naquela região específica, cabeça, pescoço, sei lá. Alguém que tivesse uma formação muito técnica e conhecesse muito bem a anatomia daquela área. Porque uma inclinaçãozinha errada, você atinge um vaso e mata a pessoa. Então, um resumo botox, faça com um profissional de saúde, pelo médico, em alguns casos é o dentista para algumas questões, né, eu acredito. Do aparelho mastigatório, eles têm a formação para isso, né? Enfim, cada um tem a sua área de atuação, como o médico também não pode invadir outras áreas. Sim. Né? Vou lá, não tenho a formação. Até como patologista, eu não invado nem outras áreas médicas, porque eu entendo um pouco da parte geral, mas eu não vou lá fazer uma neurocirurgia. É porque a rede social trouxe essa coisa de você... O médico do TikTok, né? O médico do TikTok, do Instagram. Exato. E aí ele mostra lá as pessoas que teoricamente deram certo no processo. Ele coloca, veja essas pessoas... Antes da rede social, eu costumo dizer para as pessoas, o médico que ele é bom de marketing, não necessariamente ele é um bom médico técnico. São habilidades e capacidades completamente diferentes. Sim. Então você vai encontrar médicos que são, do ponto de vista do marketing, ele é bem sucedido e é um bom profissional. Mas você vai encontrar muitos que
Não são. Sim. Como você vai encontrar outros médicos que não são bons de marketing, mas são excelentes profissionais? É difícil para a população leiga acessar esses caras, né? Sim. Porque normalmente você busca qualidade. Mas assim, não tenha como parâmetro o número de likes, o número de views, o número de entrevistas. Uhum. Não tenha, porque não é isso que garante ele ser um bom profissional. Sim. Né? Não é isso. E assim... E se ainda por cima ele tiver muitos likes, muita entrevista, muita coisa, e não for médico, por favor, né? se for fazer um procedimento principalmente invasivo, procura sempre especialista daquela área. Se você vai fazer um procedimento no aparelho mastigatório, procura um dentista. Se você vai fazer um procedimento estético em outra área, procura um médico. Se você vai fazer, enfim, você precisa fazer uma reabilitação, procura um fisioterapeuta, entendeu? É assim que funciona, porque cada um tem expertise naquela área, né? E acaba depois gerando sequelas, a gente vê, e aí a gente vai cair na mão do médico. Sim. Aí acaba caindo na mão para consertar e muitas vezes aí que a pessoa já não tem aquela autoestima, já aí precisa fazer um tratamento Porque psicológico. nem sempre dá pra você restabelecer. sei lá, restabelecer alguma coisa, né? Mas muitas vezes você não consegue, né? Pode gerar uma sequela, às vezes até a perda da vida, né? A gente viu, teve uma biomédica que parece que foi presa, né? Por fazer uma lipo, a paciente morreu, né? Cara, triste. é um absurdo, né? É triste. Eu acho que é isso que, então, se a gente puder deixar de recado mesmo, procure um especialista. Naquela área que você... Exato. Você tá com questões de saúde mental, procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo, alguém capacitado, que está habilitado para te entender, para te tratar, para fazer o diagnóstico. Quer ver uma questão estética, procura um médico que tenha se especializado tenha nisso. especialidade nisso. Que tenha formação, né? Tem formação. O número de likes, o antes e depois é uma coisa que você tocou, né, no assunto, é uma coisa terrível, né? Porque ali, lógico, o cara vai mostrar só os melhores resultados dele. Uhum. Né? Então, até o nosso código de propaganda médica, ele veda, não pode fazer isso. Uhum. Isso é punido. Sim, né? e às vezes não é médico, é isso que a gente tá dizendo. Aí médico, pode, cara. né? Os colegas médicos falam, tudo bem, se ele não é médico, ele pode. Exato. Pode, né? Porque existem outros mecanismos que controlam isso. E eu vejo que fala assim, não dá problema. Dá. Eu vejo outros profissionais, a gente teve conversa aí com o desembargador de Estado, o pessoal do PROCON, quer dizer, isso gera consequências jurídicas também, mesmo para os não médicos, né? E a medicina ela é uma profissão de meio. Uhum. Ela é uma profissão que ela não garante resultado. Ela garante o melhor meio. Mas o resultado, ela depende de vários fatores. Então, o médico ele tem um compromisso com fazer o melhor tratamento possível. Mas não garantir que o paciente vai viver, vai morrer, vai ficar com o nariz X ou o nariz Y. Não tem como fazer isso. Sim. Ele vai fazer o melhor meio para ajudar aquela pessoa. É uma profissão de meio. Exato. Paciência, então, você que está procurando alguma coisa, uma questão estética, por favor, paciência, procure um especialista, porque ele vai ter que te explicar, vai te mostrar como... Às vezes vai até contraindicar. Vai contraindicar, exatamente. Você não precisa. E a pessoa precisa... houve uma segunda opinião. Tudo bem. Mas às vezes esse é o tratamento médico, não é cirúrgico, ou é. E aí tem que ser feito da forma adequada. Isso aí. Bom, Wagmar, muito, mas muito obrigado por você ter dado a oportunidade de eu fazer esse primeiro episódio com você. Tamo junto sempre. Né? Como eu falei no começo, meu amigo mais longevo e meu melhor amigo. Posso dizer o mesmo. Tá bom? Bom, pessoal, então obrigado por assistirem esse podcast. Eu vou pedir para vocês, então, se inscreverem no canal, deixarem um like. Eu vou deixar nas descrições as redes sociais do Wagmar, tá bom? E as minhas também. Muito obrigado a todos.